E a Bíblia diz que eles viram, quando entrou João também, eles viram. O lençol estava no chão, mas o lenço da face de Jesus, ele estava aqui? Enrolado à parte. O que é que isso significa? Isto tem a ver com algo que talvez alguns de vocês não conheçam, tem a ver com uma tradição judaica. Sempre que alguém tinha que ir fazer alguma coisa, mas ainda não tinha acabado a refeição, o que eles faziam é, eles dobravam o pano e colocavam-no em cima da mesa. Guardanapo, que simbolizava o acabar, se tivesse amarrotado, o acabar a refeição, ou se ele tivesse dobrado, sabiam que aquela pessoa voltaria novamente. A Páscoa, ela não é um evento que iniciou com o povo cristão. A Páscoa, ela iniciou no Egito. Lembram-se da Páscoa? A primeira Páscoa foi tomada no Egito. Hoje, nós como cristãos sabemos que isso que Deus estava a orientar o povo ainda quando estava no Egito era aquilo que nós hoje estamos a celebrar, a verdadeira Páscoa. Mas a festa da Páscoa é uma festa em que Deus deu a direção para fazer pelo que ela simboliza, que é a tirada do povo do Egito para as promessas de Deus. Então a festa da Páscoa, sem dúvida, para o povo hebreu foi uma das festas das que eles celebram, das mais importantes, porque a festa da Páscoa, ela simboliza a promessa e a vida que Deus prometeu a cada hebreu. Então, quando aquelas pessoas que eram escravas e viveram tantos anos escravas, viveram gerações de escravos, à espera de uma promessa para um dia terem a vida que Deus lhes tinha prometido. Deus tinha prometido aos seus antepassados que iria lhes dar uma terra prometida. E eles andaram anos e anos à espera disso. E essa geração foi no tempo daquela geração, a primeira geração que celebrou a Páscoa. O que acontece ali é algo histórico, mas também é algo novo e espiritual, que é um mover de Deus para explicar aquilo que seria o verdadeiro propósito da Páscoa, que é tirar toda a gente do Egito para levá-lo aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Sabem, talvez tenhas entrado aqui esta manhã e não entendas muito bem a tua vida. E o Egito, ele refere-se ao mundo, refere-se àquilo que é o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, a Bíblia não diz que Deus só amou as pessoas, mas principalmente que Deus amou o mundo. E esse é o objetivo. Deus queria tirar o povo do Egito para levá-lo para a terra prometida, para lhe mostrar que tinha uma vida com Ele, que havia algo com Ele, que Deus tinha um projeto para cada uma daquelas vidas. E hoje nós como cristãos, a partir do momento em que Jesus cumpriu a verdadeira Páscoa, foi morrer pelo mundo. Morrer pelo mundo. Sabem, a Páscoa não é apenas celebrarmos, comemos o cabrito, comemos essas coisas, isso tudo são símbolos da Páscoa. Fazemos memória daquilo que nós acreditamos e celebramos como festa. Mas essa festa não é apenas para nos reunirmos como famílias, mas principalmente para nós entendermos o princípio espiritual que ela significa. E o princípio espiritual é que Jesus, sim, Ele morreu por cada um de nós. O plano era tirar-nos um dia do Egito, tirar-nos deste mundo, para nos mostrar que um dia nós teríamos acesso à terra prometida, à salvação e à vida eterna. Então, quando tu celebras a Páscoa, tu não estás a celebrar a morte de Jesus apenas. Tu estás a celebrar algo novo que Jesus fez. Porque a Páscoa já era algo celebrado pelo povo hebreu. Era algo que estava prometido ao povo hebreu, que iria vir o Messias e que ele iria morrer por cada um deles e que eles iriam ter acesso
Mas Jesus estabelece algo novo na Páscoa. A Bíblia diz que 3 dias depois, Jesus está morto. Ele acontece o quê? Ele ressuscita. E a Páscoa hoje, para todos nós que somos cristãos, ela não é apenas aquele momento em que Deus estabeleceu com os judeus em tirá-los de Egito e levá-los para a terra prometida. Nós também celebramos isso, celebramos essa vitória que Deus deu a esse povo. Mas, principalmente a nossa hoje, festa da Páscoa, é celebração do poder que Deus fez ao 3º dia, a ressurreição de Jesus. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos também a ressurreição e a vida de Jesus. E deixa-me dizer uma coisa, todos os discípulos de Jesus, na festa da Páscoa, eles estavam a celebrá-la, mas foi talvez a festa da Páscoa mais difícil para eles, porque nessa festa da Páscoa eles viram o seu mestre a morrer. Até que aconteceu algo nesse dia, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu hoje quero-vos contar um episódio que talvez alguns de vocês ainda nunca tenham entendido, mas que a partir de hoje vocês vão entender realmente o que é a Páscoa e o que foi a Páscoa, principalmente para aqueles discípulos naquela hora. Então abram comigo em João 20, 1-9. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então a Bíblia conta o episódio. Imagina o cenário. Imagina os discípulos todos de Jesus a celebrar a Páscoa, a lembrarem-se de tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo hebreu, a lembrarem-se que Deus tinha os tirado do Egito e que tinham levado-os para a terra prometida e que isso tinha acontecido e que tinha sido a maior libertação da história do povo hebreu. Eles a celebrarem isso, e naquela Páscoa Jesus é crucificado, diz a Bíblia, e é morto. Imaginem, eu acho que deve ter sido a Páscoa mais difícil dos discípulos. Imagina o nível de expectativa. Eles tinham a expectativa que Jesus seria aquele que iria um dia tomar o poder de Israel, queria ser um símbolo de Israel, queria ser o cumprimento das profecias todas que vinham desde Isaías, que iria vir um menino, que iria fazer a diferença, que ele iria libertar o povo, que iria colocar o povo hebreu em um lugar como era o lugar que Deus tinha prometido. Imagina anos e anos, séculos e séculos de palavras que vinham constituídas. E agora a expectativa daqueles homens que seguiam Jesus 3 anos, Pedro, João, todos os apóstolos, a tristeza que não ia estar naquela Páscoa. Aquela Páscoa foi difícil para eles. Concordam comigo, sim ou não? A Bíblia diz que eles estavam desesperados, alguns foram para outros lugares, nem ninguém ficou a ver, só João é que ficou de longe a ver Jesus a morrer na cruz. Imagina o nível de expectativa. Mas Jesus, antes disso, antes de ser levado, Jesus tinha-se sentado com eles à mesa e tinha partilhado com eles o pão e o vinho. Aquilo que nós hoje conhecemos como Santa Ceia foi a última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos antes de ele ser morto. E nesse momento Jesus estava-lhes a tentar explicar a verdadeira Páscoa, porque eles ainda não tinham entendimento do que seria a verdadeira Páscoa. Porque a Páscoa, o significado de Páscoa,
E o significado da festa da Páscoa é a libertação do povo. É a saída do Egito. Sempre qualquer hebreu pensa na Páscoa, ele pensa no quê? Deus livrou o nosso povo do Egito, mandou pragas lá, livrou-os, o faraó não queria deixar sair, mas Deus fez algo extraordinário, abriu o mar vermelho, fez algo histórico e tirou o nosso povo de séculos oprimido para ir para a terra prometida. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Esta é a festa da Páscoa, é isto que eles ensinam. Mas agora uma grande decepção estava no coração de toda aquela gente, mesmo, diz a Bíblia, que Jesus, antes de ser tomado para ir morrer, ele partiu o pão para eles entenderem que ele estava a dar livremente o seu corpo, mas também estava a dar livremente a sua vida para o cumprimento do propósito de Deus. E a Bíblia diz aqui em João 20, 1:9, diz assim, porque ainda não sabiam, diz assim comigo, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, dá para entender que os discípulos não tinham entendido o que Jesus tinha feito como ceia. Bem, a decepção devia ser tão grande, que deve ter sido a Páscoa mais difícil para eles. Mas a Bíblia diz que aconteceu algo. Maria Madalena, ao terceiro dia, ela foi até ao sepulcro. Era normal irem até ao sepulcro, as pessoas irem lá, às vezes até iam mudar, iam até colocar novas iam estar com o defunto, estar ali. É normal, ainda hoje faz isso, as pessoas têm essa tendência. Mas aconteceu algo, quando Maria Madalena chegou ao terceiro dia, aconteceu algo. Diz a Bíblia que ela viu a pedra revoltada. Os sepulcros em Israel não são como os lugares de enterro, como os nossos. Nós, na nossa sociedade, quando alguém morre, nós metemos a 7 palmos. Aonde? São 7 palmos abaixo da terra. É o número perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas os hebreus não têm esse hábito. Na época de Jesus, o que se fazia era um sepulcro que era construído dentro de uma própria rocha. Então a rocha era escavada e o que se fazia, porque os corpos, para os hebreus, eles sempre tiveram significado. Tanto que se vocês hoje forem a Israel, vocês chegarem a Jerusalém, vocês vão se assustar. Porque diante e de frente para o templo, o que vocês veem é o quê? Um cemitério de milhares de anos. De pessoas, hebreus, que morreram ao longo desde a entrada em Jerusalém. E às vezes as pessoas veem, é tão bonito Jerusalém, mas elas nem estão a ver que aquilo é tudo um cemitério à volta. Porquê? Porque são a quantidade de hebreus que acreditam e que esperam e que não deixam nem o corpo sair e ficar longe daquele lugar, porque acreditam que um dia eles vão ressuscitar dos mortos. Eles acreditam numa profecia que está em Ezequiel, que Deus um dia vai transformar os ossos em novamente carne. Então, todo o hebreu já acreditava que havia uma vida para além da morte. Para além deles acreditarem da vida que Deus tinha para eles como povo, uma terra, a bênção, Deus iria abençoá-los na terra, eles não acreditam apenas na bênção da terra, eles também acreditam que há uma vida pós a terra, uma vida com Deus. Por isso se vocês um dia forem a Jerusalém, vocês vão ver isso. À volta de Jerusalém é tudo um cemitério. De pessoas enterradas de séculos e séculos que esperam. As pessoas compram a terra mais próxima daquilo que era o templo para esperar um dia que elas sejam ressuscitadas. Essa é a esperança dessas pessoas que morrem. Elas morrem, mas elas esperam que vão viver novamente. E esta era a expectativa. Ou seja, esta era uma cultura e uma teologia da época. Os hebreus acreditavam nisso, mas mesmo assim os discípulos de Jesus não tinham entendido que ia acontecer algo com Jesus. Não tinham entendido que iria haver, que Deus ia fazer algo com o corpo de Jesus. Para eles a decepção era completa. Mesmo Jesus tendo-lhes explicado que ele iria ressuscitar. Porque em vários textos tu vais ver na Bíblia, tu vais ver vários textos de Jesus a dizer
que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele explicou isso aos discípulos. Ele contou-lhes isso no dia da ceia também. Deixa-me dizer uma coisa. Muitas vezes, muitas pessoas estão decepcionadas na vida. Tristes, angustiadas. Às vezes a gente pensa que Deus não está connosco. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, que Deus está morto, que desapareceu. Talvez até possa estar vivo para alguém, mas para nós parece que Ele se esqueceu da nossa vida. Parece que Ele se esqueceu de nós. Parece que Ele está longe. Sabes, quando tu tens uma esperança, uma expectativa na tua vida e depois é tudo ao contrário. Há tanta gente que hoje está triste, desanimada. Assim como estavam os discípulos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Só há uma razão para nós estarmos tristes ou desanimados. É por não encontrarmos ou não entendermos os planos de Deus para as nossas vidas. Porque eu já vi pessoas a passar coisas super difíceis. E quando elas sabiam que aquilo era um propósito de Deus, algo que Deus tinha para as suas vidas, elas estavam felizes porque o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. A decepção é a falta de revelação dos planos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas e a frustração de expectativas erradas que a gente tem. A expectativa dos discípulos era que Jesus ia tomar o poder. A Bíblia diz que Pedro inclusive andava com uma espada. Aqueles que conhecem, já ouviram falar várias vezes do apóstolo Pedro, ele andava com uma espada. Acredita-se que Pedro era de um grupo social que chamavam-se os Zelotes, que eles usavam isso. Sabes, deixa-me dizer-te uma coisa. O não entendermos os planos de Deus para as nossas vidas cria decepção sempre no nosso coração. Se tu hoje entraste aqui, há tristeza no coração, há coisas que não estão bem no teu coração, tem a ver com as expectativas ou coisas que tu não entendeste do que Deus quer fazer, porque Deus está preocupado com a tua vida e está preocupado com o teu futuro. Jesus fez questão de partir o pão às suas frentes, mostrar-lhe também o vinho, para que eles entendessem o que é que iria acontecer. Deixa-me dizer-te uma coisa, Deus não vai deixar que nada aconteça na tua vida sem tentar fazer-te entender. A dificuldade é que às vezes tu já colocaste expectativas e queres entender à tua maneira, mas às vezes o sofrimento é o caminho para o entendimento. E o que aconteceu aqui? Os discípulos foram, Maria Madalena foi lá. A Bíblia não diz que os discípulos foram, diz que a Maria Madalena foi. É incrível termos uma escritura escrita, onde a veracidade da escritura é uma mulher. Só a Bíblia pode estar verdadeira. Porque jamais, se a Bíblia fosse falsa, e se fosse mentira a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, jamais colocaria uma mulher como testemunha. Porque as mulheres, infelizmente, na época em que Jesus viveu, as mulheres eram desvalorizadas no seu papel social e naquilo que eram como testemunhas. Graças a Deus, porque hoje não é assim. As mulheres hoje têm valor para a sociedade. São bem-sucedidas. Parabéns para as mulheres aqui todas hoje, esta manhã. Mas na época de Jesus não era. Mais uma verdade, porque se fosse hoje, se fosse alguma de vocês a escrever um livro sobre Jesus e sobre um episódio e sobre algo que vocês viram, as pessoas podiam acreditar. Mas na época de Jesus, nunca. Mais uma razão que a Bíblia é tão verdadeira. A Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã e viu que a pedra estava tirada do sepulcro. Eu imagino Maria Madalena, ela deve ter ficado assustada, deve ter pensado, invadiram aqui o sepulcro. No início ela não entendeu porque ela não sabia o que é que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que de repente, o que é que aconteceu a ela? Em outro texto, temos em Mateus, apareceu Jesus a Maria Madalena. Imagina o que é. Eu não sei quanto a ti, mas se eu fosse ao cemitério e eu entrasse no cemitério e visse uma cova invadida, eu ia me assustar, é óbvio. Ia pensar que alguém... Mas, de repente, eu vejo aquela pessoa à minha frente. Qual era a tua reação? Diz-me, sei honesto. Hã? Meu amigo, se eu visse alguém que estivesse morto vivo, eu ia dar froscos dali. Eu ia correr com toda a força. Com toda a força. E a verdade é que Maria Madalena, a Bíblia diz que ela foi a correr com força
e foi a correr para chamar todos os discípulos e foi contar a novidade. Agora imagina Maria Madalena chegar ao pé dos discípulos, Pedro, João, toda essa gente e dizer: olha, eu vi o mestre. Sabem, Pedro e João, como Pedro, vocês já viram na Bíblia, é aquela coisa, é o primeiro a tirar a espada, é o primeiro a cortar a orelha, é o primeiro a andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele começou a correr, diz assim, não invade, ele não deve ter pensado, eu acho que ele não acreditou que Jesus estava vivo. Ele soube e entendeu que o sepulcro tinha sido invadido e ele quis lá ir a ver, desesperado, porque ele não acreditou nisso. E diz a Bíblia que quando ele chegou, correu depois Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Tanto Pedro como João não acreditavam que Jesus tinha sido ressuscitado depois de ouvir Maria Madalena falar. Eles pensaram: oh, isso é coisa de mulher. Maria Madalena se calhar é como aqueles crentes de hoje em dia que vêm anjo em todo lado, não é? Então quando tu ouves, quando ele diz alguma coisa, diz, é mais uma. Vocês não se podem esquecer que Maria Madalena era uma mulher endemoniada antes de conhecer Jesus. Jesus expulsou espíritos dela. Então ela, certamente, depois de ser liberta por Jesus, ela tinha outros dons que os discípulos, se calhar, nem tinham. Do lado espiritual. Se calhar ela via coisas que os discípulos não viam. Ela tinha outro tipo de sensibilidade espiritual. Eles não acreditaram nela. Mesmo assim, eles pensaram, ok, vamos lá defender o sepulcro. E foram até ao sepulcro e chegaram lá. Olha o que aconteceu. E a minha mensagem hoje é sobre isto. É sobre a chegada de Pedro e João dentro do sepulcro. Eu já estive dentro daquilo que se acredita que é o sepulcro de Jesus, em Jerusalém. Sempre que a gente vai com viagem de igreja, a gente sempre vai lá. E os sepulcros que são escavados dentro da rocha, em Jerusalém, eles são diferentes daquilo que é o túmulo que tu conheces, que é na terra. Ele tem áreas, tem 2 áreas, o sepulcro, e ele é dividido, e dentro de uma das áreas é onde se coloca ervas aromáticas e outras coisas que são colocadas dentro do próprio sepulcro e que cobrem a pessoa que morreu. Mas eles fazem algo mais, eles colocam também um lençol em cima da pessoa que morreu, para além de colocarem ervas aromáticas e outras coisas que eles usam para besuntar o corpo, eles também colocam um lençol e colocam também um pequeno pano. E colocam esse pequeno pano sobre a cara do defunto. E todos vocês já devem ter visto em todo o lado, né? Até hoje, tantas provas científicas, discute-se se aquele pano do sudário é ou não é da cara de Jesus. Ou seja, para vocês verem a importância e verem a veracidade da história, que realmente era normal colocar panos na face daqueles que eram os defuntos. E a Bíblia diz que aconteceu algo. Olha o que aconteceu com Pedro e João quando chegaram dentro do sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Diz a Bíblia que João, ele era o Usain Bolt da altura. Ele corria mais do que Pedro. Pedro era bom para andar sobre as águas, mas para andar sobre a terra havia alguém melhor. E diz a Bíblia que chegou João primeiro e olha a reação de João. E abaixando-se, João viu no chão os lençóis, todavia não entrou. O que é que aconteceu? João, o Usain Bolt da altura, correu, chegou ao túmulo, olhou lá para dentro, viu os lençóis no chão e disse assim: eu não entrei, meu amigo. Já viram aquelas pessoas que têm medo de entrar em sítios, pensam assim, o que é que está aí? Que tipo de sombra está aí? Há pessoas que às vezes têm medo do sangue, né? Têm medo de ver alguma coisa com sangue, têm medo de ver coisas. Há pessoas que nunca se vão aproximar. João era assim. Ele olhou e disse assim, eu não entrei. Só que, ao mesmo tempo que João teve essa decisão, olha o que diz a Bíblia, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Diz a Bíblia que, enquanto que João, que chegou primeiro, não quis entrar, Pedro diz assim, não, eu vou entrar. Eu vou ver o que é que fizeram. E diz que quando ele entrou, ele viu o lenço,
ele viu os lençóis no chão. E vamos continuar, olha o que diz. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quando a Bíblia diz creu, não está a dizer que eles creram que ele foi ressuscitado. Creram que ele não estava lá. Porque foi isso que Maria Madalena disse, que ele não estava lá. E eles foram lá porque eles pensaram que tinham invadido o sepulcro. Mas ela falou-lhes que tinha visto Jesus. E a Bíblia diz que eles viram, quando entrou João também, eles viram que o lençol estava no chão, mas o lenço da face de Jesus ele estava aqui? Ele estava aqui? Ele estava enrolado, diz assim comigo, enrolado à parte. O que é que isso significa? Talvez para muitos de vocês não significa nada, né? Ok, o lenço estava, os lençóis estavam, ele foi ressuscitado, já não estava no sepulcro. Mas deixem-me explicar uma coisa. Quando vocês vão a comer a algum lado e há lenços normais, como guardanapos, não é? Não sendo em papel, o que é que acontece? O que é que vocês fazem? Para que é que serve? Para que é que serve um lenço quando tu estás a comer? Hã? Serves para quê? Tu limpas-te? E o lenço, ele serve como guardanapo para tu te limpares e principalmente as pessoas limpam-se quando acabam a refeição. Elas não chegam e começam a limpar, sem ser aqueles que suam muito e que já metem na careca. Mas o normal é as pessoas usarem quê? Usam os lenços para se limparem no final de uma refeição. E isto tem a ver com algo que talvez alguns de vocês não conheçam, tem a ver com uma tradição judaica. Na tradição judaica, o que é que acontecia? Sempre que alguém ia comer a algum lado e tinha um servo, era normal as pessoas terem sempre alguém. Imagina, se vocês virem na Bíblia, Jesus no dia da ceia, quando ele entrou dentro da sala da ceia, com os discípulos, não havia ninguém para lavar os pés, porque era normal as pessoas quando vinham de fora e entravam em alguma casa ou entravam em algum sítio para comer, as pessoas vinham com os pés sujos, de andar de sandálias, então eram lavados os pés. Então havia um conjunto de rituais, que eram rituais apenas normais de limpeza e higiene. Mas também havia um ritual à mesa, e esse ritual tinha a ver com o guardanapo, tinha a ver com o lenço. E esse lenço o que é que significava? Significava que quando as pessoas começavam a comer e elas comiam e tinha alguém a servi-la, para elas explicarem quando é que elas terminavam, não é? Nós hoje, quando tu terminas uma refeição, o que é que fazes? Colocas os dois talheres no mesmo sentido, sim ou não? E aí, qualquer pessoa que tiver-te a atender, a servir à mesa, ela entende que tu acabaste de dar uma indicação através de um objeto que tu acabaste a tua refeição. Porque tu colocas os dois talheres no mesmo sentido. A mesma coisa era com o povo hebreu. Quando alguém acabava de comer, o normal, porque eram pessoas, os homens eram pessoas com barba. Então o normal era as pessoas usarem o guardanapo para limpar as suas mãos, limparem a barba, e assim que eles acabavam a refeição, para a pessoa que estava a servi-los, o que eles faziam é eles amarrotavam o guardanapo. Mas imagina, já aconteceu certamente a vocês estarem a comer e de repente dar-te vontade de ir à casa de banho. Quem já teve isso? É normal. Mas ainda não acabaste de comer. O que é que tu fazes? Tu deixas os talheres abertos para quê? Para que a pessoa
que está-te a atender não leva o teu prato. Já me aconteceu de não fazer isso e as pessoas me levarem o meu prato e ainda não tinha acabado de comer. O povo hebreu o que é que fazia? Sempre que alguém tinha que ir fazer alguma coisa, mas ainda não tinha acabado a refeição, o que eles faziam é, eles dobravam o pano e colocavam-no em cima da mesa. E assim a pessoa que estava a atendê-lo sabia que se aquele guardanapo que simbolizava o acabar, se tivesse amarrotado, o acabar a refeição, ou se ele tivesse dobrado, sabiam que aquela pessoa voltaria novamente. E naquele dia, 2 incrédulos discípulos entram no sepulcro pensando que Jesus tinha sido violado o seu sepulcro. E ali quando Pedro e João entram, eles veem os lençóis, mas diz a Bíblia que viram o quê? E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado onde? À parte. Quando os discípulos viram o lenço enrolado à parte, quando viram isso, eles entenderam, calma, isto não foi uma violação de um sepulcro, isto foi o cumprimento da promessa. Jesus só foi à casa de banho e voltou. Jesus só foi ao... A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele foi ao inferno e voltou. E tirou de lá as chaves da morte e do inferno. Naquela hora eles entenderam que Jesus só foi um pouquinho pó além, mas voltou outra vez. E deixa-me dizer-te uma coisa, naquela hora, aí sim, eles começaram a crer. A Bíblia diz que depois que eles viram Jesus, e aí tudo mudou. Mas nesta hora algo se despertou dentro deles. Eles entenderam a verdadeira Páscoa. É que a Páscoa, ela é a ressurreição. Aquilo que estava escondido como sombra durante anos e anos que eles celebravam a Páscoa, cumpriu-se no dia em que Jesus trouxe a revelação completa da verdadeira Páscoa. Que Deus tem sim as promessas para um povo que já não é escravo na terra, mas que tem promessas e que tem Deus na terra e que Deus os leva a tomar posse de tudo aquilo que é promessa dele na terra, ainda em vida, mas que também tem uma vida para além desta vida e que aquilo que seria a primeira, a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro entre muitos. Ou seja, a promessa que Deus tinha para o povo hebreu, que eles tinham essa expectativa, cumpriu-se e todos eles entenderam que naquele dia, que realmente todos nós um dia vamos ressuscitar com Cristo. Se tu morreres com Cristo, um dia vais ressuscitar com Ele. Deixa-me dizer uma coisa, hoje a nossa fé não é baseada em alguém ou numa coisa que é apenas um objeto ou algo que não tem valor, não. A diferença é que hoje a tua aliança é com alguém que está vivo. A verdadeira Páscoa não é apenas comeres com o teu pai, com a tua mãe, com os teus amigos, com a tua família, os teus filhos. Isso tudo é um momento que simboliza a Páscoa. Mas há alguém que está nesse momento quando tu o trazes para a mesa também. Quando tu trazes a verdadeira Páscoa, que é Jesus morreu por ti. Mas para que tu também saibas que há evidência que aconteceu realmente, é uma evidência verdadeira que um dia tu também vais ressuscitar e um dia tu vais ser salvo e que Ele hoje vive contigo e vive uma vida de vivo. Um dia nós vamos experimentar isso tudo que Ele experimentou. Vamos experimentar o tempo em que o nosso lenço também vai estar dobrado. Vai ser um tempo em que tu vais e de repente Deus te vai ressuscitar. Deixa-me dizer-te uma coisa, mas hoje nós temos isto. Hoje nós temos a evidência. Hoje tu não estás aqui a celebrar qualquer coisa. Tu estás a celebrar alguém que foi sim, que morreu, tirou as chaves da morte e do inferno, pagou tudo aquilo que estava
pagou naquela cruz tudo aquilo que estava escrito de dívida contra ti, que nunca te daria acesso ao coração do Pai, pecados, coisas que tu tinhas contra Deus. Jesus pagou aquilo tudo por ti e o seu sangue foi suficiente. Mas o Pai fez questão de o ressuscitar, para tu saberes que Ele hoje vive, que não foi algo apenas, mas é algo que é para a eternidade. Tu tens uma vida com Ele para a eternidade. Hoje a verdadeira Páscoa é tu entenderes isto, é simplesmente entenderes que o Jesus está contigo, vai-te direcionar na tua vida, mas Ele também vai te cuidar numa eternidade. Ele vai viver contigo todos os dias. Jesus andou com eles durante 40 dias. A Bíblia diz que até peixinho Ele comeu. Continuou 40 dias com eles. Um dia o Senhor vai te dar um corpo novo. Aqueles que já estão mais desgastados aí na idade, com o corpo, não é como dizia Salomão, já é chato, não é? Ele dizia isso, que já eram muitos dias. Deixa-me dizer uma coisa, um dia o Senhor vai te dar um corpo que tu vais ser um Usain Bolt novamente, vais correr como nunca. Eu não sei como é que vai ser, se for ao nível de Jesus é espetacular. A gente entra pelo shopping, não pela porta, mas pela parede. É incrível. Deixa-me dizer uma coisa, se for como o de Jesus, a gente vai ter a oportunidade de ser levado aos céus. Aquilo que está prometido para ti é algo tremendo, não apenas na terra, mas também no céu. A verdadeira Páscoa é entenderes que Deus já te tirou do Egito, já te tirou das trevas, já te tirou do inferno, para te levar para a terra prometida, que é o céu. Que já ninguém te pode tomar da sua mão. Hoje Ele habita em ti e tu habitas nele. Esta manhã, quando eu acordei, estava na cama, Ana estava ao lado, não estava a ressonar desta vez, ela estava ao lado, e assim que me veio o pensamento, Ele vive, eu senti uma presença a tomar-me.